Dando sequência, então, à nossa aula aí de cálculo 1, na última aula eu propus aí alguns exercícios para vocês, referentes à parte de função. Primeiro aqui, o exercício número 1, calcular aqui na letra A o f de menos 1 e o f de 1 sobre 2, sendo que esse f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Na letra B, o g de 0, o g de 2 e o g de raiz de 2, sendo o g de x sobre x ao quadrado menos 1. Na letra C, o f de a mais b menos o f de a menos b, dividido por ab, sendo f de x igual a x ao quadrado e ab diferente de zero. E na letra D, f de a mais b menos f de a menos b, dividido por ab, sendo f de x igual a 3x mais 1 e ab diferente de zero. Então, levando em consideração a letra A da questão número 1, nós vamos ter aqui, primeiro eu falo, é necessário que vocês escrevam qual que é a função que vocês estão trabalhando. Então, na letra A, a função que nós temos é um f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 2x. E aí eu quero calcular quem que é o f de menos 1 e o f de meio. Então, primeiro eu vou calcular quem que é o f de menos 1. Então, o f de menos 1 eu devo substituir na minha função as minhas expressões, as quais eu quero calcular. Então, para a primeira situação, f de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma função de x, e eu quero saber aqui f de menos 1, quer dizer que o x tem um valor aqui de menos 1. Então, para essa primeira situação, eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Como eu tenho esse menos aqui, ele continua negativo, então vai ficar menos 1, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso daqui é menos 2, portanto, menos 1 menos 2, isso daqui é igual a menos 3. Depois, ele pede para a gente calcular quanto que é o f de meio. Então, o f de meio vai ser menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes 1 sobre 2. Então, nessa situação, menos 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, mais 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 eu sei que dá 1, então menos 1 sobre 4, mais 1. Achando o MMC entre os dois aqui, eu sei quando não tem nada é 1. Então, o MMC aqui dos dois eu posso falar que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4, mais 4. Portanto, aqui menos 1 mais 4 dá 3 sobre 4. Então, a letra A, f de menos 1 é igual a menos 3, e o f de 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 4. Na letra B, ele nos dá aqui 3 configurações para a nossa função. Então, tem aqui g de 0, g de 2 e g de raiz de 2, sendo que o g de x é x sobre x ao quadrado menos 1. Então, na letra B, vamos escrever aqui a nossa função. Então, nossa função agora é g de x e não mais f de x. E aí, a nossa função é dada aí por x sobre x ao quadrado menos 1. Então, x sobre x ao quadrado menos 1. Primeiro que a gente precisa calcular lá que ele pede é o g de 0. Então, g de 0 vai ficar 0 sobre 0 ao quadrado menos 1. Se eu fizer isso daqui, vai ficar 0 sobre menos 1. Portanto, isso daqui é igual a 0. 0 dividido por menos 1 dá 0. Segundo cálculo que ele pede é o g de 2. Então, g de 2. Então, g de 2, onde tiver x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 sobre 2 ao quadrado menos 1. Então, isso daqui vai ficar 2, 4
menos 1, portanto, 2 sobre 3. E, por fim, ele pede o g de raiz de 2. Então, g de raiz de 2 vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado menos 1. Portanto, aqui vai ficar raiz de 2 dividido. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu vou cancelar minha raiz com esse ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 1. Raiz de 2 sobre 1 é raiz de 2. Na letra C, f de A mais B menos f de A menos B dividido por A de B. E ele me disse que o f de x é igual a x ao quadrado. Então, eu quero calcular quem que é o f de A mais B. Então, vamos colocar aqui separadamente o f de A mais B. Quer dizer que, aonde tiver x, eu vou escrever A mais B. Então, vai ficar A mais B ao quadrado. A gente já sabe muito bem que a soma o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E lá eu tenho f de A menos B. Então, f de A menos B vai ser, onde tiver o x, eu vou ter o A menos B. Então, A menos B ao quadrado. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós já definimos quem que é o f de A mais B e quem que é o f de A menos B, eu vou substituir aqui na nossa expressão que nós temos. Fazendo essa substituição, eu vou ter aqui A ao quadrado menos 2AB mais B, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado menos o f de A menos B. O f de A menos B é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso daqui todo mundo dividido por AB. Então, se nós fizermos aqui as nossas contas, vamos tirar aqui de dentro do parênteses. Então, tirando aqui de dentro do parênteses, nós vamos ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse menos vai influenciar todos os sinais daqui de dentro do parênteses, então menos A ao quadrado. Esse menos com esse menos daqui vai ser mais, então mais 2AB. E esse menos com esse mais daqui vai ser menos, então menos B ao quadrado. Dividido tudo por AB. Se a gente analisar aqui, eu tenho 1A ao quadrado menos A ao quadrado. Então, isso daqui vai cancelar. A ao quadrado menos A ao quadrado dá zero. B ao quadrado menos B ao quadrado. Então, B ao quadrado menos B ao quadrado dá zero também. O que nos resta? 2AB mais 2AB. Então, 2AB mais 2AB, isso daqui é igual a 4AB, dividido por AB. Então, tem aqui uma divisão. O A cancela com A e o B cancela com B. O valor dessa expressão aqui é igual a 4. Na letra D, é o f de A mais B, menos o f de A menos B, sobre AB, e o f de x é igual a 3x mais 1. Então, aonde tiver aqui x na nossa expressão, eu vou substituir por A mais B, ou A menos B. Então, se nós fizermos aqui o f de A mais B, isso daqui vai ser 3 vezes A mais B mais 1. Portanto, isso daqui é igual a 3A mais 3B mais 1. O f de A menos B, f de A menos B. Então, onde tiver o x, eu substituo por A menos B. Então, vai ficar 3 vezes A menos B mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a 3A menos 3B mais 1. Vou substituir aqui na nossa expressão esses valores. Então, vai ficar aqui f de A mais B. Então, 3
A mais 3B mais 1 menos f de A menos B. F de A menos B é 3A menos 3B mais 1. Tudo isso aqui dividido por AB. Vamos tirar de dentro do parênteses. Então, tirando aqui de dentro do parênteses, vai ficar 3A mais 3B mais 1. Esse menos vai influenciar todos os valores daqui do parênteses, então vai ficar menos 3A, menos com menos aqui dá mais, então mais 3B, e esse menos com esse mais aqui dá menos 1, dividido tudo por AB. Vou fazer a mesma análise aqui, 3A menos 3A dá 0, então eles vão cancelar. 1 menos 1 dá 0, cancelo também. Então me sobra aqui 6B. Então, 6B é igual a 6B dividido por AB. O B eu cancelo com esse B aqui. Então, a resposta da minha questão é igual a 6 dividido por A. Ou, então, 6A menos 1. Segundo exercício, ele nos deu lá que, para simplificar, então, foi dada aqui uma função f de x menos f de p, dividido por x menos p. Sendo aqui que a condição era que x fosse diferente de p. Exatamente para que isso daqui não seja zero. Na letra A, ele deu que o f de x é igual a x ao quadrado e o p é igual a 1. Então, nós precisamos fazer a substituição na nossa expressão para achar quem que é o f de x e quem que é o f de p. Então, f de x já é x ao quadrado. Se o p for igual a 1, eu preciso calcular quem que é esse meu f de 1. Então, o primeiro passo que a gente faz é calcular quem que é o f de 1. Então, f de 1 é 1 ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. E aí eu faço substituição na nossa expressão aqui de cima. Então, f de x é x ao quadrado, menos f de p para p igual a 1 é 1, dividido aqui por x menos p. Só que quem que é p? P é igual a 1, então x menos 1. E aí ele pediu para simplificar. Para a gente simplificar aqui as nossas expressões, a gente tem que lembrar daquelas operações de fatoração com expressões algébricas. Eu sei que quando eu tenho aqui o primeiro ao quadrado menos esse número aqui, 1, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, então posso escrever aqui como sendo quadrado. Então, toda vez que você tiver aqui uma subtração, se você voltar lá na parte de expressão algébrica, você sabe muito bem que isso daqui é a multiplicação da diferença. Então, x mais 1 vezes x menos 1, dividido aqui por x menos 1. Então, como eu tenho esse termo aqui, ele é igual ao de cima, então eu vou simplificar aqui, e aí o resultado é igual a x mais 1. Essa aqui é a letra A. A gente simplifica e acha aqui que é x mais 1. Na letra B, ele nos fala aqui que o f de x é igual a x ao quadrado e o p é igual a menos 1. Então, vamos levar em consideração aqui que o f, na letra B, o f de x continua sendo x ao quadrado e o p agora é igual a menos 1. Então, basta agora a gente calcular quem que é o f de menos 1. Então, o f de menos 1, por que eu preciso calcular isso? Por causa do f de p. Então, f de menos 1 vai ser aqui menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. E aí, basta a gente substituir na nossa expressão. F de x menos f de p dividido por x menos p. Então, f de x é x ao quadrado, menos f de p é 1, dividido por x menos p. Então, dividido aqui por x menos p, vai ser x menos p, o p é menos 1. Então, menos 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado, menos 1, dividido por x mais 1. E aí nós vamos seguir a mesma coisa que nós fizemos aqui anteriormente. Eu sei que x ao quadrado menos 1, esse 1 está ao quadrado. Então, eu posso falar que é a multiplicação aqui da soma pela diferença. Então, vai x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x mais 1. E aí, como eu tenho esse termo aqui multiplicado, x mais 1, posso simplificar aqui com x mais 1. E aí, aqui, a resposta final é igual a x menos 1.
Então, letra B, f de x igual a x ao quadrado e p igual a menos 1. O resultado final aqui simplificado é igual a x menos 1. Letra C, ele fala que o f de x continua sendo x ao quadrado, então f de x é igual a x ao quadrado, e o nosso p é um p qualquer. Quando eu falo que é o p qualquer, eu vou utilizar o nosso próprio p. Então, eu vou calcular aqui quem que é o f de p, vai ser, quando tiver x, eu substituo por p, então vai ficar p ao quadrado. E aí basta eu calcular f de x menos f de p dividido por x menos p. Então, f de x é x ao quadrado menos p ao quadrado, que é o f de p, dividido por x menos p. Mesma ideia do outro. Isso daqui é a mesma coisa que x mais p multiplicado por x menos p. Tudo isso dividido por x menos p. E aí eu tenho aqui esse x menos p, dá para simplificar com x menos p aqui. Portanto, o resultado disso é igual a x mais p. Letra D. Letra D eu tenho que f de x é igual a 2x mais 1 e o p é igual a 2. Então, o nosso primeiro passo é calcular quem que é f de p. Então, f de p para essa situação, f de p, aonde tiver x, eu substituo por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 2, dá 4. 4 mais 1 igual a 5. Então, 2 vezes 2, 4 mais 1 igual a 5. E aí basta a gente fazer a substituição. F de x menos f de p. Então, f de x, 2x mais 1, menos f de p, que é igual a 5, dividido por x menos p. X menos p, p é 2. X menos 2. A partir dessa expressão, nós temos aqui 2x, 1 menos 5 dá menos 4. Então, 2x menos 4, dividido por x menos 2. Para a gente simplificar essa, a gente usa lá a fatoração, fator comum. Quem que é o fator comum aqui de 2x menos 4? O 2. Posso colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar aqui x menos 2, dividido aqui por x menos 2. X menos 2 vão se cancelar, tanto aqui de cima quanto de baixo. Então, a resposta disso daqui é igual a 2. Então, portanto, aqui na letra D, f de x é igual a 2x mais 1 e p é igual a 2. Se fizer as substituições aqui, vocês vão chegar aqui, a resposta é igual a 2. Na letra E, foi dado aqui que o f de x é igual a 2x mais 1. E o p, agora, é igual a menos 1. E p, então, vou calcular quem que é o f de menos 1. É o f de p. Então, f de p vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E aí a gente faz a substituição na nossa expressão. Então, f de x menos f de p. Então, f de x dá 2x mais 1. Menos f de p, então, menos 1, dividido por x menos p. Dividido por x menos p. P é menos 1, então menos 1. Então, se nós resolvermos aqui, vai ficar 2x mais 1, menos com menos dá mais, então mais 1, dividido aqui por x, menos com menos dá mais, então x mais 1. Se eu arrumar aqui o numerador, vai ficar 2x mais 2, dividido por x mais 1. Vou simplificar, eu sei que 2x mais 2 dá para colocar um fator comum aqui, que é o 2. Então, isso daqui vai ficar x mais 1, dividido por x mais 1. Se eu simplificar aqui, cancelo o de cima com o de baixo. Então, isso daqui, no final, vai ser igual a 2. Letra F, eu tenho que f de x é igual a 5 e p é igual a 2. Então, para essa situação, nós teremos aqui f de x, 5. F de p, então, o f de 2... Como não tem x aqui, é o próprio 5. É uma função constante. Então, não importa para qual valor tiver aqui o x, ela sempre vai ser 5. É uma função constante. Então, se nós fizermos a substituição aqui, nós obteremos aqui o f de x. Então, f de x é 5, menos o f de p, que também é 5, dividido por x menos p. Então, x menos p, x menos 2. 5 menos 5 dá 0,
dividido por x menos 2. 0 dividido por x menos 2, isso daqui dá 0. E por fim, na letra G, eu tenho lá que f de x é igual a x ao cubo e p é igual a 2. Então, preciso determinar quem que é o f de p. Então, f de p é o f de 2, vai ser 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui é igual a 8. E aí basta a gente fazer a substituição lá na nossa expressão. Então, f de x, x ao cubo, menos f de p é 8, então 8, dividido por x menos p. X menos p, isso daqui é igual a 2. E aí dá para a gente simplificar. Eu posso utilizar o Briot-Ruffini, que a gente já vinha fazendo anteriormente. Então, para ficar mais fácil, utilizando aqui o Briot-Ruffini, então, x ao cubo menos 8, dividido aqui por x menos 2. Então, por Briot-Ruffini aqui, x menos 2, então a partir disso eu sei que x é igual a 2, então o 2 vai vir aqui. Quem está acompanhando aqui o cubo é o 1. Se não tem nada aqui para o x ao quadrado, quer dizer que é 0. Se não tem nada para o x, também quer dizer que é 0. Nos sobra aqui o menos 8. Vou abaixar aqui o 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 0 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 0 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 8 dá 0. Quer dizer que essa expressão nossa é a mesma coisa que x ao quadrado, mais 2x, mais 4. Então, nós temos aqui, para esboçar o gráfico das nossas funções, a nossa primeira função aqui, módulo de x mais módulo de x menos 2. Bom, para essa situação aqui, quando eu tenho essa função modular, primeiro eu preciso ajustar ela. Eu preciso fazer algumas análises dessa nossa função. Esse nosso x aqui, ele vai ter valores positivos. Então, se o nosso x aqui... Vamos fazer aqui uma reta aqui para a gente entender os valores de x. Então, se o x for 0, ele é o zero da nossa função. Ele vai ter valores positivos, o nosso x, e ele pode ter valores negativos. É a mesma coisa aqui o nosso x menos 2. Então, se nós estudarmos aqui a raiz do x menos 2, a raiz dele vai ser 2. Então, ele vai estar para cá. Então, ele vai ter aqui valores positivos, e ele pode ter aqui valores negativos. Então, o nosso x aqui, ele pode ter algumas variações. Eu posso entender aqui que o x pode ser menor do que 2, ou o x pode ser maior ou igual a 2, ou pode ser aqui maior ou igual a 0. Então, tem algumas considerações. Então, vamos fazer aqui essas considerações aqui do nosso lado. Na primeira situação, eu vou falar aqui que o x pode ser menor do que 2. E o x desse módulo de x pode ser menor que 0. E, por fim, consequentemente, esse nosso x menos 2 pode ser menor do que 0. Então, nós temos essas situações. Então, esse daqui é o módulo, é o x, né? Esse daqui é o x menos 2. Então, para a primeira situação, se nós levarmos em consideração isso, eu posso falar aqui que o x pode ser menor do que 2, aí o x pode ser menor do que 0, e o x menos 2 pode ser menor do que 0. Então, todos os valores aqui menores. Então, para essa situação, nós vamos ter aqui o módulo de x mais o módulo de x menos 2. Então, para essa primeira situação, se eles forem menores do que, menor do que 2, menor do que 0, então se o x for menor do que 0, quer dizer que ele vai ser um valor aqui negativo, então vai ser aqui menos x, e o x menos 2 também vai ser um valor negativo, então menos x menos 2. Então, a partir disso, eu vou tirar ali de dentro do parênteses, menos x menos com menos aqui dá mais, então mais 2. Portanto, isso daqui é igual a menos 2x mais 2. Esse é o primeiro caso. Agora, eu posso ter um segundo caso. É que o x pode estar entre 0 e 2. Então, eu posso dizer aqui que o x pode estar entre esses dois valores. Então, o x pode estar entre 0 e 2. Então, quando ele está entre 0 e 2, quer dizer que o x, o módulo de x, vai ser o quê? Maior do que 0. Então, quer dizer aqui que o x é maior do que 0. E o x menos 2 vai ser menor ou igual a 2. Então, essas são as duas condições
que nós temos. A gente sempre faz esse intervalo para a gente analisar todas as considerações do módulo, e aí, a partir disso, a gente pode resolver o nosso exercício. Então, a partir disso, eu sei que vai ser módulo de x mais módulo de x menos 2. Portanto, então, o x vai ser maior que zero, então vai ser x positivo, módulo de x vai ser x, e x menos 2 tem que ser menor que igual a 2. Então, isso daqui vai ser menos x menos 2. Perfeito. Então, a partir dessa consideração, eu vou ter aqui x menos x, então vai ficar x menos x, menos com menos dá mais 2. X menos x dá 0, então isso daqui é igual a 2. E aí tem uma terceira consideração. A terceira consideração é falar que o x é maior ou igual a 0, ou x é maior ou igual a 2. Então, levando isso em consideração, eu vou escrever a terceira opção. Então, para essa terceira opção, eu vou falar que o x é maior ou igual a 0, e o x mais, ou então, né, levando em consideração aqui a nossa raiz, deixa eu só arrumar aqui, x é maior ou igual a 2, né, levando em consideração a nossa raiz, então x é maior ou igual a 2, aí sim, o módulo de x, no caso, ele é maior ou igual a 0, e o x menos 2 maior ou igual a 0. Então, a partir dessa ideia, eu vou ter aqui módulo de x, mais módulo de x menos 2, isso daqui vai ser igual. Então, o x aqui vai ser maior ou igual a 0, então vai ser x positivo, mais x menos 2. Então, isso daqui vai ser x, mais com menos dá menos 2. Então, isso daqui é igual a 2x menos 2. Então, tem três condições. A primeira condição aqui, ele me fala que se o x se o x for menor do que 2 ou menor do que 0, ele vai ter um valor. Se o x estiver entre 0 e 2, ele vai ser igual a 2. E se o x for maior do que 2 ou maior do que 0, nós teremos essa condição aqui. Então, o nosso gráfico aqui, ele é dado com uma composição de funções. Tem várias condições aqui para uma mesma função. Então, vou escrever essas considerações. Então, nós teremos aqui um y, que é igual a menos 2x mais 2, para o nosso x menor do que 0. Então, eu tenho essa consideração aqui, menos 2x mais 2, se o x for menor do que 0. Agora, se o nosso x estiver entre 0 e 2, ele vai ser uma constante, ele vai ser igual a 2. Então, se o x estiver entre 0 e 2, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. E, por fim, se x for maior ou igual a 2, ele vai ser 2x menos 2. Então, nós teremos aqui a composição de três funções. Vou plotar o gráfico dessa função. Então, gráfico para essa função modular. Então, se o x for menos 2, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2, dá 4 positivo, mais 2, isso daqui é igual a 6. Então, y é igual a 6. Se nós ligarmos aqui, nós vamos ter o menos 2 para x e 6 para o y. Agora, se o x for menos 1 vezes menos 2, 2 positivo, mais 2, isso daqui é igual a 4. Então, se o x for menos 1, o y é igual a 4. Vou ligar aqui os dois pontos. Então, minha reta aqui vai ser decrescente. Então, se eu ligar os pontos, ele vai vir descendo aqui. Até aqui, mais ou menos, para o y valendo 2. Se for entre 0 e 2 para o x, a minha função é constante. Qualquer valor de x, ele vai ser igual a 2. Então, se eu ligar aqui, ele vai ser esse valor constante, valendo 2. E para x maior do que 2, então vamos pegar valores maior do que 2, colocar aqui um 3 e um 4. Se o x for maior do que 2, eu vou usar essa situação, essa equação. Então, se o x for 3, 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. Então,
eu ligo aqui, se o x for 3, o meu y é 4. Se eu tiver o x igual a 4, então 4 vezes 2 dá 8, menos 2 dá 6. Então, se o x for 4, o nosso y é igual a 6. Vou ligar aqui os nossos pontos, vai ser uma reta crescente, e o x aqui é positivo, e aí o gráfico da nossa função é dado aqui por essa figura. Letra E eu tenho lá que é y igual a x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, y igual a x mais 1 ao quadrado. O primeiro passo que eu preciso fazer é expandir esse termo. Então, y é igual a x mais 1 ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1. Primeiro passo que eu preciso realizar é determinar as raízes dessa nossa expressão. Então, para a gente determinar as raízes, eu vou calcular lá delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Então, delta aqui para a nossa situação é igual a zero. Quer dizer que tanto x1 quanto x2 serão iguais. x1 é igual a x2, então x1 é igual a x2, isso daqui vai ser menos b sobre 2a, então menos b sobre 2a vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1, isso daqui é igual a menos 1, então raiz aqui menos 1. Calculo o x do vértice, então x do vértice é menos b sobre 2a, também é menos 1, e o y do vértice é igual a delta sobre 4a. Delta é zero, então isso daqui vai ser zero. O gráfico da nossa função, portanto, então eu tenho lá que a raiz é menos 1, então x menos 1, e aí é para o x para o vértice e o y do vértice é que x menos 1 e o y para o zero, então você vai ter aqui uma parábola com cavidade para cima, porque o x é positivo, então nós vamos ter um gráfico parecido com isso daqui. Uma parábola com a concavidade cima e aqui com o vértice tocando aqui no menos 1. Então, as funções trigonométricas aqui, a gente inicia aqui com seno e cosseno, e vocês vão ver que elas são as fundamentais para tudo, qualquer coisa aí dentro da nossa trigonometria, e a gente pode aí definir algumas questões para esse seno e cosseno. Primeiro, para a gente entender, eu vou fazer um desenho aqui de um círculo trigonométrico. Vamos imaginar que o círculo que está centrado na origem do nossos eixos aqui, no nosso x e no nosso y. Esse círculo trigonométrico, ele possui raio igual a 1. Então, o máximo aqui que a gente tem, então o raio dele aqui é 1. Então, quer dizer que qualquer valor aqui, o raio a gente sabe que é a distância do centro daqui da origem até uma borda. Então, qualquer lugar que eu pegar aqui, isso daqui é igual a 1. A partir disso, da trigonometria, se a gente tiver um triângulo retângulo quer dizer que um dos lados é um ângulo reto, porque ele possui um ângulo de 90 graus. Aí eu tenho aqui alguns ângulos internos, um alfa e um ângulo beta. Esses caras aqui eu posso chamar de cateto, esse daqui também é um cateto, o maior lado aqui a gente chama de hipotenusa. E aí eu posso fazer duas considerações, considerando tanto o ângulo alfa quanto o ângulo beta. Então, vamos começar aqui fazendo análise do ângulo alfa. Então, vou refazer aqui o desenho que a gente tem aqui do nosso triângulo retângulo, e eu vou começar a análise inicial do nosso ângulo alfa. Então, o ângulo alfa está aqui. E aí eu vou falar que o cateto agora, que está junto ao nosso ângulo alfa, ele é conhecido como cateto adjacente. E o cateto que está lá do outro lado, ele vai ficar conhecido como cateto oposto. E a hipotenusa continua sendo a hipotenusa. A partir disso, eu tenho que o seno desse nosso ângulo alfa vai ser o cateto oposto, vou chamar de CO, tá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, vou chamar aqui de CA, dividido pela hipotenusa. Lembrando aqui que eu estou analisando o alfa, o seno de alfa e o cosseno de alfa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa.
E aí eu tenho aqui, se eu fizer a análise do ângulo beta, aí vai mudar. O cateto de baixo, que vai ser o cateto oposto, vou chamar aqui de CO, tá? Cateto oposto, então o ângulo beta. E esse daqui, que agora está junto, vai ser o cateto adjacente. Cateto adjacente. A hipotenusa aqui sempre vai ser a mesma coisa. Então, o seno de beta vai ser aqui cateto oposto sobre hipotenusa, e o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok, professor, mas então seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza, mas vamos falar aqui que o nosso triângulo retângulo aqui, ele possui lados. Então, eu vou falar aqui que eu tenho um lado A, um lado B e um lado C. Então, a mesma coisa aqui, lado A, lado B, lado C, e o nosso triângulo retângulo aqui de baixo também vai ter os mesmos lados, o lado A, lado B, lado C. Então, se a gente olhar agora o cateto oposto para o ângulo alfa, vai ser o lado AC, e a hipotenusa é o BC. Para o cosseno de alfa, vai ser o cateto adjacente vai ser o lado AB, e a hipotenusa o lado BC. Agora, para o seno do beta, então o beta está aqui, quem que é o cateto oposto do beta? Agora é o lado AB, e a hipotenusa sempre vai ser aqui o BC. E quem que é o nosso cateto adjacente para o beta? O cateto adjacente é o nosso lado AC, dividido pela hipotenusa, que é BC. Então, nós teremos essa configuração aqui. Se eu pegar essa mesma ideia do triângulo retângulo e analisar agora o nosso círculo trigonométrico, falei aqui já para vocês que o raio dele, então, o que é o raio? A distância do centro até uma borda aqui. Então, quer dizer que o raio aqui, vou chamar de R aqui, é igual a 1. Aí, o que eu fiz? Imagine que eu estou girando esse círculo. Então, se eu girei esse círculo, para você entender que você girou, eu vou pegar e vou desenhar aqui, vou colocar um novo eixo aqui. Esse novo eixo aqui, então vamos imaginar aqui que ele veio para cá, um x1. Mesma coisa aqui, se você girou o y, você vai ter aqui um y1 para cá também. Então você tem que, se você lembrar, se você pegar lá que nem em geometria você vai ter coordenadas. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ele está num valor para x, correto? E para o y é quanto? 0. Para esse ponto aqui, quer dizer que eu tenho 0 para x e um valor para y. Agora, para esse ponto aqui, eu vou ter tanto o valor para x quanto para y. Para não falar que é o mesmo valor aqui, eu falo que é um x1 e um y1, que eu peguei e desloquei ele aqui. Apenas para a gente entender um pouco mais. Quando você faz esse deslocamento aqui dentro do nosso círculo trigonométrico, você vai ter o aparecimento aqui de um ângulo. Vou falar que esse ângulo aqui é um θ. Então, quer dizer que esse cara aqui, eu chamo aqui que é um x1. É a distância aqui do centro até aqui essa borda, x1. Então, vamos lá. Se eu fizer essa análise aqui, eu vou ter aqui a formação de um θ. Então, você pode pegar e desenhar isso daqui como sendo um triângulo retângulo. Então, você tem aqui o eixo x. É isso que você tem aqui, você concorda comigo? Que você pode pegar e trazer isso daqui e fechar aqui, ó. Então, aqui você vai ter um ângulo θ. Esse cara aqui vai ser quem? O x. E esse cara aqui que eu trouxe para cá, quem que é? O y. E aqui, hipotenusa, que eu posso falar que é o x1. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou chamar aqui que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto para o nosso θ aqui é o y, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Se eu quiser achar quem que é o y aqui, o que eu faço? Multiplico isso daqui em cruz. Então, se não tem nada aqui embaixo, quer dizer que é 1. Então, y vezes 1 dá 1.
x1 seno θ. Mesma coisa para o cosseno de θ. Eu sei que cosseno de θ, para esse caso aqui, vai ser o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de θ aqui para nós vai ser cateto adjacente. Adjacente quem que é agora? É o x. Dividido pela nossa hipotenusa. E aí você vai isolar quem que é o x. X é igual a x1 cosseno θ. Falei para vocês que o círculo trigonométrico ele possui raio 1. Se ele possui raio 1, quanto que é o valor desse x1 aqui? É 1. Se o x1 vale 1, eu posso reescrever o y e o x como sendo o quê? O y vai ser o quê? Seno θ, e o x vai ser o quê? Cosseno θ. A partir disso daqui, posso falar para nós aqui que o nosso valor aqui em x e y, então o y vai ser seno θ, e o x, cosseno θ. Então, eu posso reescrever esse cara aqui, eu posso falar que é o cosseno θ, e o y aqui é o seno θ. E a partir disso, existe aqui algumas considerações, algumas propriedades dessas funções trigonométricas. Essas propriedades nos dizem o seguinte: então, existe um único par de funções definidas aí nos reais, indicadas aí por seno e cosseno, e que satisfazem algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente tem é que o seno de zero é zero. A segunda propriedade que a gente tem é que o cosseno de zero dá 1. A terceira propriedade me diz que se eu tiver aqui reais, então se eu tiver aqui um A e um B qualquer, e eles são pertencentes aos reais, eu posso fazer a seguinte expressão. Se eu fizer aqui o seno de A menos B, isso daqui é a mesma coisa que seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, é a terceira propriedade que nós temos. Se você tiver aqui um valor qualquer A e B, pertencente aos reais, o seno de A menos B é a mesma coisa que o seno A cosseno B menos seno de B cosseno A. A quarta propriedade que nós temos, seguindo essa mesma ideia, se eu tiver um A e um B pertencente aos reais, então, se eu tiver um A e um B pertencente aos reais, eu vou ter que o cosseno de A menos B é igual a cosseno A cosseno B mais seno A seno B. E aí também, se eu tiver aqui um R qualquer e esse R for maior do que zero, então outra propriedade. Então, 1, 2, 3, a quarta, a quinta propriedade. Se eu tiver um R maior do que zero, um R positivo aí, então, eu vou falar que o seno de x é maior que zero. Então, o seno de x é maior do que zero, sendo que o x é maior que esse seno de x, e sendo que a tangente de x é maior que esse x. Lembrando que tangente de alguma coisa é a mesma coisa que o seno dessa coisa dividido pelo cosseno dessa coisa. Então, tangente de x é a mesma coisa que seno de x dividido por cosseno de x. E essa situação me diz que o x tem que estar entre 0 e r, para isso existir. Tá? Ou seja, o x tem que ser positivo. Então, essa daqui é a propriedade número 1, essa é a propriedade número 2, essa é a propriedade número 3, propriedade número 4, e essa daqui é a propriedade número 5. E a partir dessas 5 propriedades, eu vou escrever mais algumas para vocês lembrarem. Então, se eu pegar a propriedade número 4 e falar que o nosso A é igual a B e que isso daqui é igual a T, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, da propriedade número 4, eu tenho lá cosseno de A menos B. Só que o que é o A menos B? Eu falei que A é igual a B e tudo isso aqui é igual a T.
Então, eu posso reescrever a propriedade número 4 como sendo um cosseno de t menos t, que é igual a um cosseno t, mais um seno t, seno t. O que eu fiz? Falei que o A é igual a B e que eles são todos iguais a t. Então, se você substituir o A por t, o B por t, vai ficar aqui cosseno de t menos t. O A por t, o B por t vai ficar cosseno t vezes cosseno t. E aqui o seno A, seno B vai ficar seno t, seno t. Então, a partir disso, t menos t eu sei que é zero. Então, cosseno de zero é igual a cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de t, mais seno vezes seno dá seno ao quadrado de t. Lembrando que ali na nossa propriedade, número 2, eu falei para vocês que o cosseno de zero dá 1. Então, se o cosseno de zero dá 1, então quer dizer que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, a gente pode falar que nós temos aí a sexta propriedade. A propriedade número 7. Eu posso falar que eu tenho um menor número positivo de A, então é um A que ele é bem pequenininho, então ele é aproximadamente zero. Ele não é zero, ele é bem pequeno, ele é bem próximo de zero, mas ele não é zero. Então, para essa situação, eu falo que o cosseno de A é igual a zero e o seno de A é igual a 1. Então, quando o ângulo for bem pequenininho, você pode fazer essa aproximação. Cosseno de A igual a zero e o seno de A igual a 1. Então, a propriedade número 8 me fala aqui que se eu tiver um cosseno de 2x, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. O que é 2x? 2x é a mesma coisa que x mais x. Então, é cosseno de x mais x. Então, pela propriedade que nós vimos aqui anteriormente, se eu tiver aqui A menos B, então quer dizer que é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, a partir dessa situação aqui, eu posso reescrever aqui, cosseno de x vai ser o quê? Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Só que lá, se fosse x menos x. Como aqui é x mais x, eu preciso levar em consideração que é menos. Então, é seno x, seno A, seno B, seno x. Aí você chega aqui na mesma coisa, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. As funções, então, seno e cosseno, elas também possuem gráficos. Então, para a nossa função seno de x, então y aqui é igual a seno de x. Vocês vão ter aqui o seno de 0 é 0, então ela vai começar aqui no 0. E aí ele vai fazer isso daqui. Lembrando que o máximo aqui, geralmente, a gente divide aqui em π sobre 2. O seno de π sobre 2 aqui vai dar 1. Aqui vai ser π. Aqui vai ser 3π sobre 2. Aqui 2π. Já para a função cosseno, aí vai começar cosseno de 0 dá 1. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Cosseno de π menos 1. Lembrando que sempre aqui as amplitudes vão variar de 1 e menos 1. Então, eu falei para vocês ali, anteriormente, que a tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, vou levar a mesma ideia aqui. Então, a tangente de x é a mesma coisa que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, o seu domínio é o conjunto de todos os x, tais que o cosseno de x seja diferente de zero. Todos os valores, o domínio aí vão ser todos os valores de x, então x pertencente aos reais, tal que isso daqui você precisa segurar, que o cosseno de x seja diferente de zero. E aí o gráfico da função tangente, ele é dado por essa figura. E aí ela vai começar aqui, ela vai ser algo mais ou menos exponencial aqui, e exponencial aqui. E ela não vai encostar nesse valor, porque o cosseno de π sobre 2 aqui tem que ser diferente de zero. É a mesma coisa que cosseno de menos π sobre 2. Aí ele vai começar, então ele vai dar um salto, aí ele vai começar aqui a mesma coisa, passando aqui e aqui. Esse aqui é o gráfico da nossa função tangente. Então, geometricamente, a gente pode interpretar a tangente de x como uma medida algébrica que a gente tem. Posso ter outras funções também, vou ter a função secante. A função secante eu chamo ela como sendo
a função sec. Então, a função secante de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Ou cosseno menos 1 de x. Tem a função cotangente, eu vou chamar de cot-g aqui, que vai ser o cosseno sobre o seno. Então, cosseno de x sobre o seno de x. Ou, se a gente lembrar, eu falei muito bem que a tangente é seno sobre cosseno. Se eu tenho cosseno sobre o seno, então quer dizer que isso daqui é a tangente menos 1 de x, que é a nossa cotangente. E a outra representação que nós temos aqui, trigonométrica, é a cossecante, dada aqui por cossec, é 1 sobre seno. Cossecante de x, que é igual a 1 sobre seno, ou seno menos 1 de x. O gráfico da secante, eu posso falar aqui que vai ser algo bem parecido com isso daqui, ó. Algumas parábolas defasadas aqui por valores de ângulo. Sendo que aqui o valor aqui é menos π sobre 2, aqui é π sobre 2, e aí você vai ter aqui deslocado para baixo, começando aqui no π, aqui 3π sobre 2, aí você vai ter os, lembrando que aqui é 1, né? E aqui você vai ter o menos 1. E aí você vai ter aqui os valores para... Sugiro que vocês peguem aí essas... a cotangente e a cossecante, e como tarefa, plotem aí os valores no Octave, para vocês virem aí como que funciona o gráfico dessas funções. Se eu tiver aqui duas funções definidas aí, f e g, então vou falar que eu tenho uma função f e uma função g, tais que o domínio de f esteja na intersecção aqui com o domínio de g, seja diferente do vazio. Então, a intersecção do domínio da função f com o domínio da função g seja diferente aí do vazio. Então, tem valores que existem dessa soma, dessa operação com essas funções. Então, a primeira operação que eu vou definir é a função dada pela soma delas. Ou seja, se eu pegar e fizer aqui f mais g. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo um f mais um g de x, é a mesma coisa que o f de x mais um g de x. Posso ter também a multiplicação de duas funções, ou seja, posso ter aqui um f multiplicado por um g. E aí, se eu escrever de forma aqui de função, f multiplicado pelo g, isso daqui vai gerar uma função também, f de g de x. Isso aqui é a mesma coisa que o f de x vezes o g de x. Posso ter também a divisão dessas duas funções. Então, aqui uma terceira situação. Se eu tiver aqui um f dividido aqui por um g. Então, terceira situação. Se eu tiver um f dividido aqui por um g. Então, vai ser a mesma coisa aqui que o f dividido pelo g de x. E isso aqui é a mesma coisa que f de x dividido por g de x. Lembrando que o g de x tem que ser diferente de zero, né? Para isso daqui existir. A quarta configuração, se a gente tiver uma constante multiplicada uma função, então uma constante k, multiplicando aqui uma função f. Então, se eu tiver aqui uma função, uma constante k multiplicando um f dessa função x, é a mesma coisa que se eu pegar essa constante e multiplicar aqui por f de x.
Ok? E a última situação que nós temos é a composição de funções. Ou seja, posso ter aí uma função composta. A função composta, eu vou falar que a imagem da minha função está contida no domínio da minha função g. Se isso aqui for verdadeiro, eu posso falar que eu tenho aqui um y, que é igual a 1g com f de x, sendo que esse x pertence aí ao domínio da minha, pertence aí ao domínio de g. Denominamos então a função composta de g e f. Isso aqui eu posso, esse g do f de x, eu posso escrever também da seguinte maneira: y é igual a g OF. Você pode ter também o f OG, f composta g, ou seja, você pode ter um f do g de x.